Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje permitam-me conduzi-los através das águas da Palavra de Deus, navegando na profundidade do Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Nessa passagem, encontramos uma lição que ecoa através dos séculos, tocando nossos corações com uma mensagem de fé, confiança e coragem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Naqueles tempos, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e irem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedi-los, subiu sozinho uma montanha para orar. Quando anoiteceu, ele estava ali sozinho. O barco já estava a muitos metros de distância da margem e era jogado pelas ondas, pois o vento soprava contra ele. Pela madrugada, Jesus veio até os discípulos andando sobre as águas. Quando eles o viram andando sobre as águas, ficaram apavorados e gritaram de medo. É um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Ele disse: Venha. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando viu o vento forte, ficou com medo e começou a afundar. Ele gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Homem de pequena fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavração da salvação. Queridos fiéis, esta passagem nos convida a navegar nas águas agitadas da vida com uma fé inabalável. Assim como os discípulos enfrentaram a tempestade no barco, muitas vezes nos encontramos em meio a desafios que parecem nos engolir. Mas notem como Jesus vem a nós, mesmo nas horas mais escuras, andando sobre as águas. Pedro, sempre impetuoso, vê o Senhor e anseia pelo seu chamado. Ele pede para caminhar sobre as águas e Jesus o convida a dar o passo audacioso da fé. Pedro sai do barco, seus pés tocam as águas turbulentas e ele caminha na direção de Jesus. Contudo, sua atenção se desvia do Mestre para as ondas enfurecidas e o medo toma conta dele. Não somos diferentes, queridos fiéis. A vida, muitas vezes, nos lança nas águas incertas de preocupações, medos e desafios. Quando desviamos nosso olhar de Cristo, a tempestade ameaça nos afundar. Mas nesses momentos, ouçamos as palavras amorosas de Jesus. Coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus nos convida a vencer nosso medo e a desafiar as águas agitadas. Ele nos convida a sermos corajosos, a confiar em sua presença constante, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E quando, como Pedro, começarmos a afundar, não hesitemos em clamar: Senhor, salva-me! Jesus estenderá sua mão amorosa para nos erguer e nos dar força. A mensagem profunda desse evangelho é que, com fé, podemos superar qualquer tempestade. Quando confiamos em Jesus, Ele nos capacita a fazer coisas extraordinárias, a caminhar sobre as águas da adversidade. Mas, quando a dúvida nos assaltar, quando desviarmos nosso olhar do Salvador, lembremos que Ele está sempre ao nosso alcance, pronto para nos resgatar das profundezas. Meus queridos, que possamos aprender a manter nossos olhos fixos em Jesus, a confiar em sua presença constante, mesmo quando as ondas da vida ameaçam nos engolir. Que possamos responder ao seu chamado, caminhar sobre as águas da fé e, quando necessário, clamar por sua salvação. Que este evangelho nos inspire a sermos corajosos em nossa jornada espiritual, a enfrentar as tempestades da vida com a certeza de que, com Cristo ao nosso lado, podemos superar tudo. Assim como os discípulos reconheceram Jesus como o Filho de Deus, que também possamos professar nossa fé e adoração a Ele,
reconhecendo sua divina presença em nossas vidas. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Gabriele Consorte, e se você gostou desse momento de partilha, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e acompanhar mais vídeos como este.